Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 26 de junho de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis, das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e paravivência da megafraternidade. Porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber no nosso programa a professora Ana Sena. A professora Ana é licenciada em Letras nos idiomas português, espanhol e francês, mestre em Linguística, professora revisora e tradutora, pesquisadora da Conscienciologia desde 1995, docente desde 2005 e tenepsista desde 2002, especialista em comunicologia e conscienciografologia. Publicou diversos artigos científicos nas áreas de autopesquisa e comunicação. Verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia, coordenadora da equipe editorial da revista Conscienciologia Aplicada, da Aracê, editora da revista Scriptor da Unescom e coordenadora conjunta do Colégio Invisível da Parapoliticologia, autora do livro Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais, de 2013, e organizadora conjunta do livro Serenário, de 2020. Atualmente, voluntaria na Aracê e na Unescom. E o tema de hoje é Comunicação Evolutiva e o Paradireito. Seja muito bem-vinda, professora Ana, e agora eu passo a palavra para o professor Eliel. É um prazer muito grande, Ana, você estar aqui com a gente, no nosso programa Conteúdos do Paradireito. É bom deixar as boas-vindas, né, para todos os nossos ouvintes. Se você quiser também deixar as boas-vindas para os ouvintes, pode ficar à vontade, Ana. Sim, claro. Bom dia aí a todos. Eu é que fico feliz e agradecida pelo convite. Gosto muito de estar aqui com vocês. Falar na rádio, para mim, vai ser assim, o exercício da comunicação, propriamente, né? Vai ser ótimo. Bom, Ana, para a gente começar, né, esse diálogo, né, dentro do conteúdo, fazendo esse cotejo, né, da comunicação evolutiva e do paradireito, você traz no seu livro, né, a comunicação evolutiva, e o outro seria os saberes comunicativos. Então, são dois aspectos que você traz no seu livro, e aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você poderia falar um pouco sobre eles e fazer uma relação com o paradireito? Sim, eu penso que esse deve ser o eixo aí para a gente conversar nessa nossa aqui interação. Porque a comunicação evolutiva foi uma ideia que eu tive em função da minha autopesquisa. Eu fui desenvolvendo várias facetas, né, assim, descobrindo várias facetas, né, da minha personalidade, e verifiquei que eu precisava investir bastante na comunicação. Isso já há uns 15, 20 anos atrás, quando eu conheci a Conscienciologia, já procurei ali entender essa questão dos trafores, dos trafares, dos trafais, né? Dos traços que a gente tem força, aquilo que a gente precisa ainda desenvolver e aquilo que ainda nos falta saber e conhecer. Então, eu fui anotando uma série de coisas a respeito disso para eu reciclar
principalmente esses traços relativos à comunicação, às minhas interações. Então, quando acumulei ali ao longo de 10 anos essas pesquisas e anotações e autopesquisas, aí culminou na produção e na escrita do livro. Então, qual que foi aí a concepção? Essa comunicação evolutiva é aquela máxima que a gente pode conseguir alcançar, e ela nos faz ter uma manifestação com todas as consciências e com o universo, utilizando aí o máximo dos saberes comunicativos, das habilidades, né, comunicativas, para a gente alcançar aí os nossos objetivos, a gente interagir mais e melhor, com qualidade, né, usando de cosmoética, e para nós, especialmente, que somos intermissivistas, a gente ter a condição de alcançar a nossa realização, ser completista, sair daqui com a ProEx cumprida, completa, e eu penso que essas ferramentas e habilidades comunicativas nos proporciona essa oportunidade. E esses saberes foi meu primeiro verbete da enciclopédia, e isso lá em 2012. E lá, então, eu apresentei esse conjunto de habilidades e competências que são os 6 saberes comunicativos, que é saber falar, saber ouvir, saber ler, saber escrever, e agreguei 2 saberes que são dentro do campo do paradigma consciencial, que é o saber traduzir e o saber pensionizar. Nesses 2 últimos é que é bom a gente focar a nossa atenção para a gente fazer essas correlações possíveis com o paradireito. Porque como o paradireito é algo que você vai ter de conduta e de manifestação, não só na dimensão intrafísica, mas também em todas as dimensões, né? No cosmos, né? A relação com o universo é imensa. Então, essas habilidades do saber traduzir e saber pensionizar vai compor ali uma importância muito grande. Porque o que é o saber traduzir? É você saber lidar com a comunicação parapsíquica, é você saber lidar com o seu parapsiquismo. Como que você capta ali as energias e percebe o ambiente e traduz essas energias, a informação contida nessas energias para uma ideia, uma palavra, uma frase, um conceito, uma mensagem, uma informação. Então, esse processo cognitivo, né, é importante, e ele inicia pelo energossoma, por captar essas energias, e aí começa o processamento no nosso cérebro, né? O cérebro vai fazendo ali todas aquelas etapas, né, de recepção, codifica, decodifica, transforma nos signos, né, de língua, né, para a gente entender qual é o conteúdo daquilo e aí poder expressar, falar, trocar, interagir, fazer todas as interlocuções. Então, essa habilidade que é da comunicação parapsíquica, do saber traduzir, ela é muito relevante nas nossas manifestações, principalmente com as consciex, né, as dimensões extrafísicas. E, finalmente, o saber pensionizar, ele já por si já nos dá as dicas aí do quão ele é importante, porque envolve o pensene, né? Como que você pensioniza, como que você lida com o pensamento, sentimento e mais energia, que é a base da nossa manifestação consciencial. E aí eu vejo total relação com o paradireito, porque na própria definição que a Thaís já nos recordou ali no início né, do programa, a gente pôde perceber que já contempla isso. Então, para a gente ter uma qualidade assim boa e plena na nossa condição de exercício do paradireito, aí
a comunicação evolutiva e os saberes comunicativos contribuem demais, demais. Então, o resumo aí da ópera é esse, vamos destrinchar aí. Ana, ficou uma coisa assim que eu fiquei pensando, e aí eu quero saber a sua opinião, tá? Você acha que, por exemplo, a elaboração de um CPC, né, que é o Código Pessoal de Cosmoética, ela pode auxiliar a Consim nas correlações e condutas dentro do modus de se comunicar? Olha, total, porque nessa condição, por exemplo, e aí associando também a autopesquisa nisso, para a gente fazer um CPC produtivo, inteligente e evolutivo e pró-evolutivo, é bom a gente verificar onde estão as nossas maiores deficiências. E daí, dentro do campo da comunicação, para a gente ter um exercício pleno aí do para-direito, é importante a gente identificar onde a gente está falhando. Portanto, vale a pena a pessoa verificar como é o comportamento dela, a conduta dela, nas inter-relações, seja assim com a dupla, seja com os amigos, seja no trabalho, né, no ambiente familiar, ou no ambiente profissional, e mesmo no ambiente de voluntariado, que também é muito riquíssimo para a gente exercitar essa montagem do nosso CPC, porque, em geral, as coisas que nos acontecem, elas provocam desafios, e é bom a gente estar atento a esses desafios, desconfortos, incômodos, né, situações que a gente, né, não vai gostar, vai ficar com raiva, vai ficar com alguma sensação lá, né, de conflito ou de desconforto, aí é bom já pôr uma cláusula lá no CPC. Ó, a partir de amanhã já vou saber como conduzir quando eu me encontro com pessoas, vamos dizer assim, chatas, que eu não gosto de ficar ouvindo o que elas têm para falar, sempre fala a mesma coisa. Então, sei lá, estou dando um exemplo qualquer, né? E aí, qual é aí a sua, vamos dizer assim, disponibilidade para estar auxiliando essa pessoa a mudar de assunto, ter um repertório diferente, falar outras coisas, né? Se desenvolver também, né? Porque aí nós entramos já na questão da escuta, né? A gente tem limite para fazer essa escuta? Como que é isso, né? Então, eu acho que o CPC ele pode ser, sim, muito útil e conjugado com essas questões da nossa autopesquisa, da gente saber onde que a gente tem que estar, né, vendo ali o ponto, né, crítico, para estar virando ali, reciclando, a gente fazendo mudança comportamental, porque eu penso que a nossa autorreciclagem é meio que na base do automandato, né? A gente se impõe uma nova condição, uma nova conduta, né? E nisso aí o CPC é um orientador para isso, né? Muito bacana. Bom, Ana, em cada bloco nós temos uma pensata, e no caso eu acabo lendo essa pensata, e aí você pode até comentar sobre ela, tá? A pensata desse bloco aqui, a epígrafe, né, é a autorreflexão, e ela fala o seguinte: a partir da comunicologia, a autorreflexão é pré-requisito fundamental para a comunicação. Há silêncios de mega-reflexões eficazes bem além do discurso de 1000 palavras. Você poderia comentar? Nossa, sim, essa ortopensata eu já conheço, eu até já utilizei em um artigo meu. É muito bacana essa ideia, essa síntese aí que o professor Valdo faz, porque que ele valoriza a autorreflexão, que isso eu acho que é bem relevante para a nossa evolução e na nossa autopesquisa e no nosso crescimento e conquista de mais maturidade. É importante a gente ter essa autorreflexão.
E nessa autorreflexão, o que acontece? Está a gente conversando com a gente mesmo, né? É um silêncio em relação ao interlocutor que não existe propriamente uma segunda ou terceira pessoa. É a gente mesmo que está ali e mergulhando na nossa intraconsciencialidade e buscando ali respostas, né? Obter descobertas que a gente ainda não investigou ou não conseguiu fechar as pontas, né, de algum ponto, de algum problema, de alguma situação. E isso realmente vale mais que 1000 palavras, né? Porque, às vezes, essa questão do excesso, da prolixidade, você vai falar muito, mas pode não ter muito conteúdo, né? Então, na reflexão e também na autorreflexão, traz aí uma profundidade maior, um conteúdo, acho que com maior alcance, né, daquilo que nós somos, da nossa intimidade, né, da nossa essência mesmo. Então, eu acho que essa ortopensata, ela fecha aí com chave de ouro tudo que a gente estava querendo falar sobre comunicação, né? A autocomunicação. Seria quase que eu fiz um verbete com esse título, autocomunicação. Era a primeira ideia que eu tive, né? E que era com base mesmo na autorreflexão. É bem importante. Para saber o que falar e com qualidade, é importante você ter conteúdo, né? Informacional. Não é falar por falar, aquela prolixidade tagarela, né? Não vale a pena essa. A boa Isso, mesmo. Ana, isso que Pode você está falar. trazendo, só para a gente fazer fechar um pouquinho esse primeiro módulo, uma coisa que me chamou muito a atenção é justamente, né, o conforto dentro da sua comunicação. Então, você parar até para refletir um pouco o conteúdo e a forma daquilo que eu me expresso. Então, se eu tenho uma expressão, e ela pode até ser gestual, não é falada, porque existe a comunicação, existe várias linhas de expressões, e dentro dessas expressões, o quanto que nós estamos atentos ao conteúdo daquilo que está sendo expressado. O conteúdo e a forma dentro dessa comunicação. Eu acho que essas duas coisas são muito importantes dentro da comunicação, e você trouxe coisas para a gente pensar muito bacana nesse modo. E aí, nós estamos chegando no final desse primeiro módulo, e aí então eu vou chamar então a Thaís para chamar aí os nossos comerciais. Então, vamos fazer uma pequena pausa para os comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no nosso Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, da RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com a entrevistada a professora Ana Seno. Eliel? Obrigado, Thaís. Vamos então para o nosso segundo bloco, para a gente trabalhar e desenvolver mais essa questão, né, da paradireito, da comunicação evolutiva. E aí, Ana, você falou no bloco anterior sobre a questão da pensionização, né? De a pensionidade ser um dos saberes mais importantes. E aí eu gostaria de fazer um levantamento em cima justamente disso, né? Como a autopensionização ela influi nas interações conscienciais e nas premissas da paradireitologia. Pois é, isso é uma boa relação, né? Porque a gente se comunica de modo de duas vias, pelo menos, né? No mínimo. Uma com os outros, né? Que é a famosa interação consciencial, né? As interlocuções, e isso se dá muitas vezes na dimensão intrafísica e simultaneamente ou não com a dimensão extrafísica. Então, essa é a extra
vamos dizer assim, a comunicação extraconsciencial, né, que a gente pode dizer. E tem aquela que é a intraconsciencial, aquela que você, né, dialoga e tem uma relação de conversação com você mesmo. Então, essa é muito importante, que é a autopensenização. O que é que você penseniza enquanto você não está falando com alguém? Isso é muito importante. Qual é a qualidade dessa autopensenização? E isso é um dos focos, né, da minha pesquisa em relação à comunicação, à comunicologia, porque eu associo também à especialidade da pensenologia. Então, como que é que eu tenho esse mundo, esse universo comigo mesma? Eu tenho o quê? Eu penso mal de mim mesma? Eu tenho uma autoimagem real de mim mesma, ou ela é distorcida, ou ela tem ali exageros, é uma autoimagem exagerada, sem correspondência com a realidade, com aquilo que de fato eu me manifesto. Então, essa autopensenização, ela influi demais, não só em mim, no meu próprio micro-universo consciencial, mas vai influir diretamente na minha manifestação. Pronto, se já influiu na minha manifestação consciencial, você já está no campo do paradireito, porque você já está no campo de onde você tem as regras, as leis, onde você está em convívio, ou em sociedade, ou em socin, ou em sociex, enfim, onde quer que você se relacione. Então, nesses meios todos, sempre vai haver ali, vamos dizer assim, uma regra de conduta ali. E aí entra a questão da cosmoética. Como que é que você vai ter os limites aí dessas interações? Você vai falar tudo que você pensa? Ou tudo que você sente? Como é isso? Você vai ter algum limite nisso? Ou você vai omitir, vai ficar mais... Você se cala em relação às suas coisas pessoais e só fala do externo, da realidade, né, do mundo que cerca. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. É como você saber lidar e se integrar com essas leis e paraleis, e como que você gerencia todo esse processo nas interações, né, com as consciências. Então, essa noção, isso pode ser muito básico, né? Eu penso para vocês que estudam aí o paradireito, a paradireitologia. Mas, às vezes, é bom falar o básico, o óbvio, né? Porque as nossas manifestações, elas é que determinam a qualidade e a oportunidade da gente fazer assistências, né? Se a gente pensaniza mal da gente mesmo, ou está numa, vamos dizer assim, num fluxo de autovitimização, por exemplo. Eu sou a coitadinha, né, não, sou infeliz, não, os outros me fizeram isso, me fizeram aquilo, enfim. Se dentro da gente esse mundo queixoso ele existe e eu patrocino ele, isso só vai prejudicar essa condição da minha estada no universo, né? Na minha manifestação, porque eu vou estar extremamente egoísta nisso. Eu só vou estar pensando no meu direito e para-direito, não vou estar pensando no meu para-dever e dever com os outros, que ninguém é obrigado a aguentar o mau humor da gente, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Então, eu penso assim, que há uma estreita relação, sim, com essa questão aí. Ana, a gente tem pessoas que escuta rádio e tem pessoas que é da Conscienciologia e que não é da Conscienciologia, certo? E aí tem um termo que eu queria que você pudesse explicar de uma forma mais simples, o que seria interações conscienciais cosmoéticas? Esses três termos, o que seria isso para uma pessoa que não é da Conscienciologia? Como que você pode traduzir aqui para a gente ou comentar com a gente? Claro. Bom, interação eu penso que é uma palavra ok, né? Quando a gente está
se relacionando com as pessoas, com as coisas, com o mundo, isso já é a interação propriamente dita, né? Uma ação de encontros, né? De chegada e de trocas, né? Quando a gente fala conscienciais, a gente está já no campo de identificar que cada um de nós é uma consciência, ou seja, tem sinônimos para isso, personalidade, ego, né? E no campo da religião, alma, espírito, enfim, tem algumas concepções em várias outras linhas do conhecimento que vão ter proximidade no que a gente entende como consciência, que é cada um de nós, né? Cada um de nós é considerado uma consciência. E quando a gente, então, faz essas interações entre nós, essa interação, aqui no mundo físico. Ok, a gente se vê de carne e osso, a gente está nessa interação que é visível aos olhos, né? Só que, simultaneamente a essa interação, existe outras dimensões que habitam também consciências, só que consciências que não têm um corpo físico, mas elas estão atuando, elas interagem também conosco, que daí a gente consegue captar essa interação ou influência que elas possam estar exercendo sobre nós pelo nosso parapsiquismo. Por isso que eu comentei da comunicação parapsíquica, que é você saber lidar com essas energias. Tem alguns fenômenos que a gente pode estar observando e que isso fica mais evidente, né, essa interação. Então, por exemplo, quem tem uma capacidade parapsíquica de visualizar outras consciências que habitam outras dimensões, ela tem ali a clarividência. Se ela consegue ouvir consciências, vozes de consciência que estão em outra dimensão, é o fenômeno da clareaudiência. E por aí vai, tem outros, né? A projeção da consciência, quando a gente dorme e à noite a gente pode estar se desconhecidindo, né? Os veículos de comunicação, de manifestação, eles se descolam, né? do soma, do corpo, e aí podemos estar interagindo diretamente, face to face, com essas consciências, né, com essas consciências extrafísicas. Agora, a qualidade dessas interações, o ideal é que elas sejam cosmoéticas. O que é isso? Cosmo mais ética. Seria uma condição no grosso modo, seria a moral cósmica, as regras cósmicas, aqueles princípios e regras e leis para a gente se interagir no universo com outros planetas, com outras galáxias, enfim, com outras consciências de outras formas e jeitos, da melhor maneira possível, cosmoética, respeitando, né, as diferenças e observando ali as condições de cada um de se manifestar. Então, respeitar isso faz parte aí dentro desse contexto aí das interações conscienciais mais cosmoéticas, né? Não sei se isso Ana, ficou um pouco melhor, ficou? Não, ficou tranquilo. Isso aí ficou, é bom, às vezes, esclarecimento, porque às vezes ajuda muitas pessoas. Uma coisa que me chama a atenção, dentro da parte da comunicação evolutiva, tem a coisa do saber ouvir, né? Saber ouvir não é assim uma coisa tão simples. Tem gente que escuta, mas não ouve a pessoa, né? Então, saber ouvir, ela tem um nível de entendimento e de profundidade maior. E como que você pode fazer uma correlação entre esse saber ouvir e o para-direito? Por que o saber ouvir é tão importante, talvez, no para-direito? Olha, eu penso que no nosso nível evolutivo é o principal, porque quando a gente está ouvindo o outro, a gente sai de si, sai do nosso ego,
vai realmente prestar atenção no que o outro está dizendo, porque esse saber ouvir é como você falou, é de fato escutar com atenção, entendendo o que o outro está falando, pensando no que o outro está falando, e pode ser um ponto de vista completamente diferente do nosso, e bem diferente às vezes, mas mesmo assim você ouvir até o fim, deixar a pessoa concluir, né? Não cortar a pessoa no meio da fala dela, não interromper, não, não dar o contra logo de cara, não ser agressivo ou aversivo, ou, né, ou de desprezar a ideia do outro ou o sentimento do outro, porque esse saber ouvir, como nós nos manifestamos pelos pensemes, quando a gente ouve um conteúdo, uma informação, não está somente ali uma ideia, um conteúdo, vem junto ali uma emoção, um sentimento, e muitas vezes na escuta, às vezes a gente repele aquilo, e às vezes não é a ideia, é a emoção que aquilo nos causa, que a gente não quer ouvir, e aí quer afastar, ou quer rechaçar, ou quer negar, ou quer fazer um monte de coisa, mas então a arte de saber ouvir é realmente algo de extrema relevância para a gente evoluir com mais maturidade, avançar para o universalismo. Esse é o nosso ponto aí, que eu acho que o saber ouvir vai nos encaminhar para essa direção. E aí tem tudo a ver com uma lei de para-direito, né? Se isso não for, por exemplo, um consenso entre nós, mas vamos parar e refletir sobre isso. Se for válido isso que a gente está propondo, vale a pena colocar isso no nosso CPC, por exemplo. Não, a partir de amanhã eu vou me dedicar a essa escuta, a ouvir mais as pessoas e interagir. E sabe um modo da gente aprender a ouvir? Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Ela precisa aprender a fazer isso, né? Ela sempre falou, sempre dominou ali a fala, a conversa, ela pode ser de perfil extrovertido, tudo mais. Mas quem não tem isso muito desenvolvido, do saber ouvir e da escuta terapêutica, é bom saber fazer pergunta. Então, você está na interlocução, então começa a fazer a pergunta. A pessoa fala uma coisa, mas me explica melhor isso que você está falando. Eu nunca ouvi falar disso que você está falando. Quando você faz esse jogo de turnos de fala, em que você está ouvindo e você entra naquele assunto que a pessoa está trazendo e pede a ela que faça um desenvolvimento maior, isso já é um passo para você estar aprimorando a sua escuta, porque você vai ser obrigado a continuar ouvindo o que ela está falando, né? E o que ela vai te explicar. Então, isso tudo já vai demonstrar uma atenção, um respeito, um fraternismo, que você está interessado. Porque o mais difícil nas interações humanas, aí, né, vamos dizer assim, da maioria aí do planeta, é que a gente interage, mas no fundo está todo mundo interessado em si mesmo, né? Não está interessado no outro. Todo mundo quer se autossatisfazer, né? Então, fica complexo isso, né? Você não vai querer conhecer o mundo do outro. O mundo do outro também pode ser tão rico quanto o seu. Mas e aí, você quer fazer essa troca? Como é isso? Então, é um aprendizado, é um bom ponto para a gente, voltando lá na questão da autorreflexão, é um bom ponto para a gente levar, né, para a autorreflexão e procurar saber como é que é aí, se estou aprendendo ou não a ouvir as pessoas. Isso é muito importante. Muito bom, Ana. E aí nós vamos, então, para a nossa segunda pensata, tá? Para a gente poder pensar e refletir. Também tem um nível de profundidade também boa. A epígrafe é inefabilidade, tá? Apesar dos nossos esforços de comunicação, existe autovivências, comoções, poesias, músicas e autocognições que restam sempre intraduzíveis ou inefáveis em nossas comunicações.
Você podia comentar? E eu até acrescentaria as reticências, né? Porque quando a gente fala, a gente tem, às vezes, essas reticências, aquela coisa assim que você não completa o seu raciocínio. E esse fator aí inefável, que é algo que você não capta, não pega com as mãos, né? É algo abstrato que você sente, mas não sabe identificar exatamente o que é. E isso pode durar frações de segundos, né, na gente, durante uma comunicação. E quem não viveu, assim, por exemplo, de ouvir uma música e imediatamente, em frações de segundo, você remete a uma lembrança. Você lembra né, de algum evento importante na sua vida, ou com alguma pessoa, ou de algum lugar que você esteve, ou de alguma vivência marcante que você teve. Enfim, ou então, quem é mais sensível, gosta de ler poesia, né, pode também ter algum momento assim. Eu penso que a comunicação desses elementos que não são necessariamente verbais, eles podem ser sonoros, né, no caso da música, pode ser um quadro pictórico, né, uma imagem te causa isso, e é um momento também que pode te remeter a lembranças, assim, mas que você não tem como expressar isso em palavras. Então, pode haver uma condição assim da comunicação ficar mal, assim, ficar... Muito bom. Ana, então nós vamos chamar então os comerciais, Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa entrevistada, a professora Ana Sena. Eliel, é com você. Bom, Ana, nós estamos no nosso último bloco, infelizmente, né? Estamos terminando o nosso programa. E aí nós vamos, então, entrar num outro assunto que eu acho bastante importante dentro da comunicação evolutiva e o paradireito, né? E foi uma coisa que você falou que tem a ver com um processo do parapsiquismo, né? E aí eu queria perguntar para você o seguinte: o desenvolvimento da comunicação parapsíquica é importante para a vivência multidimensional? Nossa, totalmente, viu? Na minha experiência pessoal, eu vejo que eu me desenvolvi no meu processo comunicativo quando eu associei ao desenvolvimento parapsíquico. E aí foram questões aí que eu fiz várias técnicas e atividades que eu comecei a praticar. Por exemplo, a TENEPS, ela me ajudou bastante nesse desenvolvimento parapsíquico, para a gente ter uma sensibilidade maior na captação das informações, né? E como que a gente capta, e pelos nossos... todos os chakras, e especialmente frontochakra e coronochakra, que são os mais relevantes aí para processos de trocas de informação, né? Então, outra técnica muito importante que eu também pratico é o exercício do estado vibracional, que é você fazer a busca do domínio das próprias bioenergias, né, mobilização básica dessas energias, porque nós somos um corpo bioenergético, né, e é importante ter essa vitalidade, essa qualidade e saúde, né, nas nossas bioenergias. Então, tudo isso favorece a você ter uma interface com o mundo e com as outras consciências.
E essa interface você pode fazer também, não só para você se aproximar das pessoas, mas também para você se proteger, porque tem algo, né, o universo ele está aí disponível, há consciências, né, boas, generosas, evoluídas, avançadas, né, que desejam melhor e que são assistenciais, mas também tem outras que não, que são, né, menos evoluídas, que desejam o mal, eles vão querer ficar atrapalhando, vão prejudicar a gente, vão querer, às vezes, vampirizar energeticamente a gente. Então, há várias razões para a gente estar desenvolvendo aí o parapsiquismo e alcançar aí essa nossa manifestação com maior qualidade. E isso faz uma diferença enorme na nossa saúde, né? Na saúde como um todo, né? Holossomática, mental, emocional, né? Então, eu acho bem importante mesmo, Eliel. Esse aspecto que você traz da questão dessa homeostática, né, que a gente pode atingir, né, quando você falou da questão da TENEPS, a questão de se cuidar, de ter saúde, né, isso interfere diretamente na assistência que a gente faz para as consciências e consciex dentro desse processo. E fiquei pensando assim, né, como é possível ampliar esse holopensene da mega fraternidade? E esses exemplos são um processo de mega fraternidade. Como que eu posso ampliar isso, Ana? É uma questão que vai entrar aí já na vontade da gente. Qual que é a nossa intenção quando a gente se comunica, ou quando a gente se manifesta? Quando a gente entra num ambiente ou interage com uma outra pessoa, uma outra consciência, seja já amiga da gente, que a gente conhece, ou seja aquela que a gente não conhece ainda. Qual é essa nossa intenção? E isso é muito importante a gente responder e ter bem claro, de modo lúcido, porque isso vai pautar a nossa conduta, o nosso comportamento em relação a essas interações, a essas pessoas. Então, se eu tenho isso, uma postura, ou um desejo, ou uma intenção, ou mesmo assim um perfil, um temperamento mais assistencial, isso é um passo bem positivo para você ter aí a aproximação que é muito necessária para algo fraterno, né? Você vê a pessoa como alguém que é semelhante a você e que tem as mesmas condições que você de problemáticas, né, de existência, não só dos próprios princípios pessoais, né, de princípios que vão reger aí a tua maneira de ser e de pensar, mas também para a forma como você vai fazer essa interação. Se ela é assistencial, ela já vai estar no campo do fraternismo. E se você exercita isso constantemente, diariamente e de modo até mesmo incondicional para todas e quaisquer, né, consciências, isso já vai levar você a abrir o pezinho no campo da mega fraternidade, que eu acho que é uma questão muito evoluída, avançada. É uma condição que, quando eu estudo e faço cursos, né, dentro da Juriscons ou a respeito da mega fraternidade, né, que especialmente aí o professor Marcelo Silva, que é um dos que mais fala sobre isso, né? Então aí eu observo quão isso é uma meta, né? Para você chegar na mega, você tem que ter antes o fraternismo, né? Para chegar na mega fraternidade, você tem que passar antes pelo fraternismo. Então, são etapas, né? E na evolução a gente não pula etapas, né? Então, a gente tem que ir conquistando passo a passo, né? Momento a momento, até alcançar aí essa condição. Muito bom, Ana. É isso mesmo. Eu acho que esse entendimento amplia a nossa visão de fraternidade e também amplia a nossa capacidade comunicativa dentro da evolução de cada um de nós, tá? E aí a gente vai
responder a última pensata desse bloco, e ele fala o seguinte, né? Ele fala, a epígrafe é comunicação, né? Ele fala assim, o parafenômeno, quando cosmoético, é o melhor processo de interlocução interdimensional entre as consciências. Você podia comentar? Sim, com certeza, nossa, concordo plenamente. Eu acho até que a gente já falou, né, no segundo bloco a respeito da cosmoética. Realmente, toda e qualquer ação, qualquer ato comunicativo que a gente realize, se ele tem na base essa atitude e intenção cosmoética, é o melhor, é o máximo da nossa manifestação. Eu acho que é aí que a gente tem a condição de estar já avançando na escala evolutiva e daí interagindo com consciências mais evoluídas, né, com outro patamar, né, porque aí as nossas energias já vão estar, né, com essa condição de fraternismo, de interassistencialidade no automático, né? A gente já nem pensioniza mais que precisa fazer assistência. Aquilo já é natural dentro da gente e já é a nossa primeira manifestação. O de impulso já é isso, né? Já é ser algo acolhedor, fraterno, né? de trazer ali a assistência sempre presente. Então, eu acho que essa ortopensata fecha aí com chave de ouro aí tudo que a gente estava falando. Dentro da sua fala agora, veio um entendimento assim que eu achei bastante interessante. Eu não sei se você já ouviu falar da irresistibilidade do evoluciólogo. Então, ele tem uma forma de comunicar com você que se torna quase irresistível. Você acha que essa prática do evoluciólogo, dessa irresistibilidade, é o nível mais alto dentro da comunicação evolutiva? Eu penso que sim, com certeza, é a nossa meta primeira, né? E quando eu escrevi o livro, né, da comunicação evolutiva, foi justamente para me autodesafiar, para eu sair desta vida já bem caminhada e já com bastante desenvolvida essas habilidades, né? Então, ela é um horizonte para mim, e aí eu propus, né, para outras mais pessoas que se interessam por isso e querem evoluir dessa forma, com essa qualidade de manifestação, né, que vamos em busca disso, né, vamos aí nos qualificar essas competências. E eu acho que na sua pergunta, um evoluciólogo conhece tão bem a gente que eu acho que ele, até mesmo por telepatia, ele vai conseguir fazer essa interação com a gente, né? E a gente sabendo também captar, ser essas paras-antenas com bastante acuidade, fazer essa tradução, né, das energias, porque às vezes essa comunicação ela ocorre em bloco, né? Muitos de nós, assim, alguns relatam que quando tem uma vivência de projeção lúcida e que rememora, vem e diz que a interação que houve uma informação em bloco. Então, isso é um estágio muito avançado, né, de você estar exercitando a sua comunicação. Eu acho que é o nível ali que daria, né, para os evoluciólogos. E a gente pode dizer que o evoluciólogo é o parajurista, né? É aquele cara que tem a condição ali de falar sobre as nossas maneiras, manias e vícios, né, do nosso passado, ele já conhece muito bem, e daí ele sabe provocar para a gente mexer nisso e avançar, né? Eu acho que é bem produtivo aí essa comunicação aí com ele. Vamos querer mais com ele. Isso é muito bom, Ana. Mas aí nós temos uma pergunta aí da Thaís, né? A Thaís quer fazer uma pergunta para você, Ana. Thaís, pode fazer. Legal. Oi, Ana. Eu queria que você aí, com a sua experiência, né, se você pudesse dar algumas dicas, né, de como a gente
aprimorar a comunicação, né? Aquela coisa da, eu não consigo falar em público, eu não consigo apresentar uma palestra, né? O que a gente pode fazer para conseguir ir melhorando, né? Dando os primeiros passos, né? Rumo à comunicação evolutiva. Boa pergunta. E aí, talvez até contar um pouco da minha história também, né? Porque eu comecei assim, não sabia como falar em público, não sabia como dar uma aula, não sabia, tinha muita timidez, muita vergonha. Então, eu fui vendo que aquilo era o meu gargalo da vez, né? Assim, o travão evolutivo lá de 20 anos atrás, e aí eu investi. E aí, Thaís, fazendo, se mostrando, se colocando nas situações de estresse mesmo, de suar, de passar, né, ali nervoso, enfrentar, não tem outro jeito. Entrar na chuva e se molhar, ir para a chapa quente. Mas esse ir para a chapa quente é um ir, não é de qualquer jeito. Você já vai com a teoria na cabeça, você já sabe o que é que tem que fazer, o que é que tem que falar. Quer dizer, você não vai naquele vazio total, né, de informação, de improviso. Não, você se prepara bem antes e, com certeza, as suas sinapses vão estar lá presentes. Então, essa história de dar branco, na verdade, eu descobri nos meus processos de testes, né, para estar falando em público e dando aula, que esses brancos são os gaps que a gente tem de prestar atenção na gente, não nos outros. Então, olha só, essa é uma boa dica, porque se você vai lá na frente e você quer passar o seu melhor, dar a informação, e se for, por exemplo, um curso, uma aula, uma palestra né, dos assuntos da conscienciologia, ali você está querendo fazer, a sua intenção é fazer assistência, informar com qualidade. Então, só essa sua intenção, você já vai estar recebendo ali amparo. E mais as suas sinapses prontas e consolidadas, porque você estudou previamente, se preparou com o conteúdo, aquilo vira um Shazam. Então, você, com a sua vontade, as suas sinapses, mais a ajuda dos amparadores, você consegue ir ultrapassando essas barreiras de timidez, de nervoso, de medo, de o que for. Porque eu ia para frente e eu me lembro que, na época, eu ficava vermelha, né? O meu pescoço todo ficava vermelho, o tamanho eram as repercussões somáticas que me davam. Era incrível. Então, e aí depois as pessoas vinham me falar, Ana, mas enquanto você falava, ficou tudo vermelho aqui. Eu falei, eu sei, mas eu tenho que enfrentar. Eu não tenho como aprender se eu não fizer, né? Qualquer coisa na vida a gente aprende fazendo. Então, vale a pena, sim, se esforçar e passar por essa, entre aspas, vexame, mas não, é o aprendizado. Muito bom, Ana. Eu acho que esse bloco está fechando muito com a vivência de cada um de nós. Eu acho que quando a gente tem uma vivência que pode servir de exemplo para as outras pessoas, eu que está nos ouvindo agora, isso pode ser bem significativo para a pessoa que está ouvindo. Porque às vezes a pessoa se identifica também com você na mesma situação. Já passei por isso, eu também já deu branco. E o aspecto que você fala da questão da pessoa ficar preocupada com a sua própria imagem, né? Então, quando você começa a se preocupar em passar o melhor de você para os outros e não simplesmente ficar só preso na sua imagem, como que você está perante os outros, isso tudo ajuda com que você desenvolva melhor a sua comunicação. Então, isso é muito bacana o que você trouxe. E aí, na verdade, então a gente vai trazer as nossas despedidas, né? Eu já despeço aqui agradecendo você, agradecendo aos nossos ouvintes. E aí gostaria de ver a sua despedida, por favor. Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite, adorei estar aqui conversando com vocês.
porque falar sobre comunicação, né, interações e tudo que nós assim trouxemos aqui de ideias, esperamos que quem está nos ouvindo também aproveite e curta bastante. Eu agradeço e deixo aí o meu bom dia e que todos fiquem bem. Thaís? Então, chegamos ao final do nosso programa. Eu, Thaís Oliveira, professora Eliel Queiroz, agradecemos a presença da professora Ana Sena. Aos espectadores e ouvintes também, que nos honraram com a participação, e queremos convidá-los para, na próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.